Olá pessoal, então hoje eu venho aqui para realizar uma atividade de análise sintática para vocês, tendo em vista a dificuldade para entender principalmente os períodos mistos, tá? Então eu escolhi um pequeno trecho de um texto, de um livro que eu tenho aleatoriamente e vou fazer algumas considerações para ver se vocês conseguem perceber também os sentidos, as classificações, enfim, tudo que é importante na análise sintática, tá? Primeira coisa que eu quero destacar a vocês, e aí eu vou começar lá no inicinho, é a questão do período, porque nós falamos assim, análise do período composto, análise do período composto. O que é um período? Aqui nesse trecho, por exemplo, nós temos dois períodos, tá? Por quê? Começa aqui o texto pela letra maiúscula, inicial de frase, e vai até um ponto final, sendo que nesse trecho nós temos verbos, por exemplo, tem aqui o verbo esteja, tem o compreendemos e temos o aqui também bem pequenininho, não sei se você consegue perceber, que é um verbo que muitas vezes os alunos acabam esquecendo e não percebem, tá? Se temos três verbos, temos um período composto, porque um período composto ele é formado por mais de uma oração. Cada vez que eu tenho um verbo, isso se não for uma locução verbal, tá? Cada vez que eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Portanto, esse primeiro período aqui, ele é composto por três orações. E são essas orações que nós vamos classificar agora, tá? Mas antes eu vou passar para o segundo período também, que eu já analisei, e vou passar a vocês a análise que eu fiz. Nesse segundo período, nós temos o verbo participam, temos a locução verbal tendem a ganhar. Vejam, toda essa locução aqui, ela vai contar como uma oração apenas, porque conta como um verbo, tá? E temos também o acrescentam aqui. Então, esse segundo período, ele é formado por três orações. Essa daqui também três, tá? Três orações. Vocês vão verificar que essas orações, elas se classificam de forma diferente. Nós não temos aqui o mesmo tipo de oração. Nós temos orações adjetivas, orações adverbiais e assim, então nós temos um período misto, porque quando nós temos tipos de orações diferentes, o período se classifica como misto, tá? Então vamos lá. Veja, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar os verbos. Então já de antemão que já marquei, por exemplo, o verbo esteja. Depois, se nós andarmos aqui, vamos encontrar o verbo compreendemos. E por último, o tá? Nós vamos separar essas três orações. Então, como que eu começo? Logo, no início, óbvio, e ao final aqui, depois de visual, eu fecho então uma oração. Só que eu tenho que separar essas orações. E nunca fica mais de um verbo em uma oração apenas. Então, eu vou aqui, ó, embora muito do conhecimento humano esteja registrado de maneira verbal, tem uma vírgula. E depois dessa vírgula, eu tenho uma outra afirmação que não tem sentido com essa daqui, tá? Ó, grande parte de nossa memória e da maneira como compreendemos o mundo é visual. Vocês conseguem perceber que essa parte aqui, grande parte de nossa memória e da maneira é visual? Ó, veja que essa parte, ela está ligada a essa, tá? Então, aqui nós temos uma oração que vai começar aqui, vai parar um pouquinho, porque nós temos uma adjetiva depois, e vai acabar aqui. Então, o verbo está separado do sujeito lá. Nós temos um sujeito, grande parte de nossa memória e da maneira, temos aqui o predicado, é visual. No meio dessa oração aqui, nós temos uma adjetiva, olha, como compreendemos o mundo. Por que essa oração é adjetiva? Se nós temos um como, não temos um pronome relativo aqui que? Porque em alguns casos outras palavras podem funcionar como pronomes relativos. Vejam que esse como está retomando maneira, tá? Então, ó, grande parte de nossa memória e da maneira como compreendemos, ou seja, nós estamos aqui nos referindo a um tipo de maneira, tá? Então, ele funciona como um pronome, como se fosse um pronome relativo e vai introduzir uma oração subordinada adjetiva, nesse caso restritiva, porque não tem vírgulas, ó, tá? Ou seja, está restringindo entre tantas maneiras, está se referindo à maneira como compreendemos o mundo. Mas vamos lá do início. A primeira oração, então, embora muito do conhecimento humano esteja registrado de maneira verbal, veja, como que eu vou classificar essa oração aqui? Ela é principal, ela não é, ela é adjetiva, é substantiva, é adverbial, é coordenada, é subordinada. Como que eu faço para começar uma análise de um período composto? Eu tenho que levar em consideração a ordem
meio que direta desse período, né? Então, para facilitar, você pode colocar esse período na ordem direta. Eu fiz isso aqui em outra folha porque eu acho que facilita um pouco. Então, vejam como que eu construí o mesmo período. Grande parte de nossa memória e da maneira como compreendemos o mundo é visual, embora muito do conhecimento humano esteja registrado de maneira verbal. É a mesma coisa, olha, nós temos aqui compreendemos, o é e esteja, 3 orações. Só que vejam como que fica mais fácil agora, olha, fechei aqui, abri aqui, tá? Grande parte de nossa memória e da maneira como compreendemos o mundo é visual. O que é visual? O mundo? Não, grande parte de nossa memória e da maneira, tá? Então, isso daqui se refere àquele sujeito que está lá no início. Essa seria a nossa primeira oração numa ordem direta, tá? Grande parte de nossa memória e da maneira é visual. Ou seja, isso vai funcionar com uma OP, oração principal. E nós temos aqui no meio dessa oração principal, está intercalada ela, uma oração subordinada adjetiva, restritiva porque não tem vírgulas, tá? Como eu sei isso? Porque essa oração, como eu falei, está caracterizando um termo da oração principal, no caso maneira. Que maneira? A maneira como compreendemos o mundo. Então, essa oração aqui é uma oração subordinada, você consegue ver a lápis aí? Eu acho que eu vou marcar a caneta. Aqui uma OP, aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva, que está desenvolvida, tá? Não, embora não apareça o pronome relativo aqui, tem um termo que funciona como pronome relativo. Agora que eu reparei que eu estou com um texto lá em cima, né? Olha só, vou voltar aqui, desculpe, tá? Então, voltando aqui, ó, grande parte de nossa memória e da maneira é visual, tá? E aí nós temos, então, depois, no meio disso, uma oração adjetiva. Como compreendemos o mundo aqui, esse como funciona como se fosse um pronome relativo, que retoma a palavra maneira, tá? Se refere a ela, restringe o tipo de maneira. E aqui nós temos uma oração principal, cujo verbo está após a oração adjetiva, certo? Bom, vamos lá então, continuando. Depois que nós analisamos, então, essa oração adjetiva, nós temos aqui uma oração subordinada, vejam. Embora muito do conhecimento humano esteja registrado de maneira verbal, nós temos aqui uma oração, porque tem um verbo, tá? E esse verbo aqui, vocês estão vendo o verbo? E esse verbo aqui está relacionado, então, a uma oração, está relacionado, não, está construindo uma oração subordinada adverbial concessiva. Por quê? Porque nós temos aqui uma conjunção, que é o embora, que está introduzindo essa oração subordinada adjetiva concessiva. O que é a oração subordinada concessiva? Nós temos aqui uma ideia, então nós esperávamos que fosse afirmado algo, mas essa oração adjetiva ela acaba afirmando outra coisa. Porque se antes era dito que grande parte de nossa memória e da maneira como compreendemos o mundo é visual, esperava-se que falasse sobre esses registros visuais. No entanto, a oração subordinada adverbial concessiva, ela vai dizer que muito do conhecimento humano esteja registrado de maneira verbal, tá? Então, nós tínhamos lá visual, verbal. Vocês estão reparando essa diferença? Era esperado que se falasse sobre a questão visual, no entanto, se destaca que muitos desses registros estão marcados de maneira verbal, tá? Então, nós temos aqui, eu vou separar essas orações por cor, olha. Então, nós teremos, deixa eu ver se eu consigo mostrar a você, grande parte de nossa memória e da maneira, a OP dessa oração adjetiva que está aqui, que eu vou marcar em rosa, tá? Como compreendemos o mundo. Depois, nós temos o final da OP, o fim da OP, lá é visual, porque tem de ter um verbo cada oração. E depois, nós temos aqui em azul a oração subordinada adverbial concessiva, embora muito do conhecimento humano esteja registrado de maneira verbal. O que isso significa? Que eu tenho um período misto, tá? Esse período misto, vou marcar aqui as separações das orações. Esse período misto é formado por orações principais, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais, por isso que é misto, certo? Nesse caso aqui nós temos somente orações subordinadas, nós poderíamos ter orações subordinadas e coordenadas também, tá?
Aí ele seria mais misto ainda, né? Aqui, então, é apenas um período misto no sentido de estar misturando orações subordinadas. Agora é o seguinte, vejam aqui, grande parte de nossa memória e da maneira é visual, OP. No meio, uma oração subordinada adjetiva restritiva, como compreendemos o mundo. Essa em verde é a OP dessa adjetiva, porque é ela que mantém um termo aqui sobre o qual o adjetivo se refere, tá? E aí depois nós temos, embora muito do conhecimento humano esteja registrado de maneira verbal. Essa subordinada, ela tem como OP também essa oração que está em verde, porque ela se refere a essa oração aqui, tá? Tanto que ela faz uma concessão em relação ao que é afirmado na oração principal que está em verde, certo? Então, nós temos aqui um período, esse período é composto porque tem mais de um verbo, e além disso, esse período é formado por oração principal, que é a oração principal da adjetiva e da subordinada adverbial. Temos uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque ela tem um termo que funciona como pronome relativo lá no início, e essa é a característica das adjetivas, tá? Se eu tiver uma conjunção integrante, ela será substantiva. Se eu tiver outras conjunções que são comuns às adverbiais, eu terei uma oração adverbial. E depois eu tenho, então, uma oração subordinada adverbial concessiva, tá? As pessoas me perguntam, e alguns alunos têm me perguntado, como que eu consigo perceber quando é coordenada, quando é subordinada, quando é adjetiva, quando é adverbial? Gente, em relação às orações subordinadas, nós temos 3, tá? Então, eu vou colocar aqui, subordinadas, nós temos 3. Pelo menos conforme a gramática tradicional, eu estou colocando aqui, tá? Existem alguns autores que classificam de formas diferentes essas orações. Então, nós temos as substantivas. As substantivas são introduzidas por conjunções integrantes, o que ou se. Uma conjunção que integra uma oração à outra, ela vem quase como completando o sentido do verbo da OP, tá? E ela funciona como um substantivo. Eu posso, inclusive, trocar essa oração substantiva por um substantivo. Em vez de ter um período composto, ter um período simples. Então, você tem que perceber se consegue trocar a oração substantiva por um substantivo. Depois nós temos as orações subordinadas adjetivas, que são introduzidas necessariamente por pronomes relativos, tá? Ou termos que funcionam como pronomes relativos, que é o que nós vimos aqui na segunda oração. Essa oração ela funciona como adjetivo, ou seja, todo o sentido dessa oração está voltado à adjetivação de um termo, à caracterização de um termo, que é o que acontece aqui. Vejam, ó, nós temos essa oração, como compreendemos o mundo, adjetivando o termo maneira. Já a oração subordinada adverbial, que é o terceiro tipo, ela vai funcionar como um advérbio, tá? Então, ela inclusive tem uma característica do advérbio que é se deslocar no período sem perder o sentido. Tanto que nós temos aqui ela ao fim do período, embora muito do conhecimento humano esteja registrado de maneira verbal, como nós temos aqui nesse outro caso no início do texto. Então vejam que essa é uma das funções das orações adverbiais, não todas, tá? Nem todas a gente consegue fazer isso, mas a maioria a gente consegue deslocar o que é uma característica do próprio advérbio, certo? Espero que eu tenha ajudado aí vocês. Chamar a atenção mais uma vez para locuções verbais aqui, então tomem cuidado porque elas contam com uma oração apenas. Grande abraço a vocês, boa sorte nas atividades, nas avaliações, fiquem tranquilos, estudem muito, assistam aos vídeos que tem disponível na internet e se eu conseguir, então eu faço um próximo vídeo para vocês, certo? Abraço!